Ora, então, muito bom dia a todos os cafezeiros, amigos da FAT TV e Cultura, amigos das conversas de café. O meu nome é Francisco Maciel e hoje tenho aqui comigo o arquiteto José Freire. Em primeiro lugar, vamos lá dar o nosso morrozinho. Cafezinho da manhã, com a sua companhia, que é um grande prestígio, é um grande gosto para mim poder ter aqui um homem da cultura musical. Muito obrigado. Eu também quero agradecer, antes de mais, portanto, a possibilidade e a oportunidade de poder estar aqui sim, de terem contado também com a minha presença e falarmos um pouco, neste ambiente simpático, sobre questões que, à partida, interessam aos dois. Falou-me, portanto, e apresentou-me como arquiteto. De facto, eu sou arquiteto de profissão, portanto, e também de paixão, entre outras atividades que tenho vindo a desenvolver, entre as quais se evidencia a música, enquanto executante e enquanto compositor também. Mas a música, adesão num projeto altamente conceituado. Altamente conceituado. Eu, enfim, fico um bocado babado com essa adjetivação, mas eu penso que sim, porque é um trabalho que é levado, é um projeto que se chama Universo Ensemble, que surgiu em 2012, portanto, da minha autoria, e que tenho levado muito a sério. Portanto, no fundo, enquanto amador que sou, na qualidade de músico, trabalho com músicos profissionais, portanto, e com artistas profissionais, e tenho desempenhado aqui um esforço bastante, julgo que saudável, porque desde o princípio até agora, portanto, quase correram 10 anos, portanto, e tem havido uma evolução a nível tanto do trabalho que é desenvolvido, como a nível da receptividade, portanto, por parte do público, relativamente a este projeto do Universo Ensemble, e tenho consciência que o conceito musical que é desenvolvido não é propriamente dos mais fáceis e mais acessíveis no panorama português em que nos movimentamos e onde estamos. O que é facto é que tem havido procura. Ainda agora, há relativamente pouco tempo, tivemos um concerto muito simpático lá em cima no Norte, mais propriamente na freguesia de Sendim, que é concelho de Miranda do Douro. Portanto, já por várias vezes fomos ao Norte dar concertos, à Guarda, Lamego, Vimioso, agora estivemos em Miranda do Douro, e foi muito simpático porque tivemos uma produção fantástica, uma grande recepção por parte da população. Não pensava que íamos ter o largo da igreja onde nós tocámos completamente cheio de pessoas, e desde essa noite até ao dia a seguir tivemos uma série de gente que nos abordou, dando-nos os parabéns e muito gratificada pelo concerto que demos. Portanto, isto no fundo tem sido um percurso gratificante nesse sentido, que é, no fundo, tem a ver com uma criação artística, neste caso de expressão musical, em que há uma realização, no fundo, por parte de todos, independentemente de eu ser a pessoa que dirige o projeto, que compõe as músicas, portanto, que apresentamos nos concertos que damos, porque é um projeto de composições originais, só tocamos músicas originais nossas, e neste caso, portanto, de composição da minha autoria, embora eu deva muito aos músicos, pelo facto de também serem fontes de inspiração. Músicos, peço desculpa, sim. Músicos que são de diversas nacionalidades, não é? Sim, por acaso eu ando à procura de fazer aqui sim, embora o projeto se chama Universo Ensemble, há aqui uma universalidade, não é propriamente nesse sentido que procuro músicos de várias nações. O que é facto é que, dentro da qualidade que tenho vindo a procurar e por circunstâncias que têm surgido, neste momento nós temos uma formação muito consolidada. Isto porque inicialmente arrancámos com um quarteto, eu nas teclas, portanto, mais um violoncelista, que é o Luís Chá Pessoa. Curiosamente é o único músico hoje em dia, juntamente comigo, que é membro fundador do Universo Ensemble. Portanto, depois temos uma violinista, que é a Rita Aragão, um saxofonista que recorre, portanto, ao saxofone soprano e alto, 2 saxofones até agora, só componho para esses 2 saxofones, que ele toca também, que é o Luís Martins. Estes são portugueses. Temos um percussionista que entrou já há uns anos, portanto, esta parte, porque foi uma necessidade que sentimos de ter uma componente, portanto, rítmica, não propriamente uma bateria, mas um percussionista e que fosse bastante bom. E o Osvaldo Pegudo, que é o nosso percussionista, é cubano, e é um indivíduo muito conhecido aí no mundo da música, porque ele toca com imensas bandas, portanto, com imensos grupos, variedíssimas formações musicais de vários géneros. A área dele, como costuma dizer hoje em dia, a praia dele é mais a música afro-latina, mas ele
envolve-se com projetos dos mais variados, nomeadamente, neste caso em concreto, o Universo Ensemble, porque nós temos formação clássica, ele não tem essa formação clássica, ao princípio foi um grande desafio para ele mesmo o confessou. O que é facto é que ele tem estado muito bem integrado no grupo, e lá está, portanto, um elemento cubano. Temos recentemente uma novidade que foi e é uma cantora russa, que é a Anna Ermakova. Isto surgiu porque, vamos lá ver, o projeto musical surgiu num conceito, mas perfeitamente definido e determinado como música instrumental, mas eu sempre senti necessidade de uma voz, e essa voz não tinha que ser propriamente uma voz portadora de letra. Sempre pensei numa voz utilizada como recurso, como instrumento, uma linha que tivesse um desempenho, como outros instrumentos melódicos que também temos, portanto, no grupo. E o que é facto é que, depois de várias experiências e de vários ensaios que fizemos com outras ou aproximações, quase casting, por assim dizer, com várias cantoras, quando me apareceu a Anna Ermakova, de facto fiquei encantadíssimo, porque digo hoje em dia que é a voz do Universo Ensemble. Ou seja, ela tem uma cor de voz, a forma como interpreta, em que, só para lhe dizer, há vários temas que eram instrumentais, que acabei por escrever linhas de voz como complemento desses temas, que, a meu ver, portanto, resultaram perfeitamente. E ela neste momento tem temas que canta sem letra. Temos um tema que se chama Aleimar, cantado em russo, a letra é dela, e um outro foi uma experiência que tive, ou seja, de tudo que compus até hoje, nunca tinha composto para voz. Aliás, nunca tinha escrito sequer uma letra para um tema musical. E de facto, recentemente, já há alguns meses, mas foi deste ano ainda, é uma novidade deste ano, já foi apresentado em vários concertos que demos também. Tivemos então a voz da Anna Ermakova, mas cantada com uma letra em português. Foi a minha primeira, foi a minha aventura de escrever uma letra para ser cantada. Isto tem sido um percurso muito engraçado, porque cada músico, cada elemento, portanto, do grupo traz uma experiência nova. E tem sido assim uma música um pouco de fusão também ao mesmo tempo, porque eu componho para os músicos que tenho, escolho os músicos que estão a tocar comigo, mas também componho para aqueles instrumentos. É um projeto da World Music. É das respostas mais difíceis de dar quando me fazem a pergunta qual é o género musical, confesso. Por exemplo, nós já demos concertos, vários, no Casino do Estoril, e nas divulgações pedem qual é o género musical. E eu fico sempre com muita dificuldade entre música de fusão, que mais? A chamada música do mundo é um pouco, a música do mundo, por exemplo, é um pouco um cheque em branco, por assim dizer, em que há muita coisa que cabe ali dentro. E se a vamos definir, temos dificuldade de saber o que é considerado música do mundo e o que é que não é. No meu caso, se calhar, é uma música de fusão. Nós temos uma formação clássica, aquilo que fazemos não é de todo música clássica, portanto, a música clássica teve o seu tempo. O clássico em si é uma escola que atravessa vários séculos, mas onde se concentra a chamada música clássica é o século XVIII. Hoje em dia, quando nos reportamos a música clássica, à expressão de música clássica, reportamos, por assim dizer, a uma corrente, que atravessa várias linhas musicais também, até à atualidade, mas é uma escola, acaba por ser uma escola dentro dessa corrente, ou que configura essa corrente. Mas há aqui uma origem de tudo isto, que tem a ver com um projeto que lancei em 2012, que se chamava Universos. Portanto, enquanto que o Universo Ensemble é uma formação, é um projeto musical, esse projeto musical o seu berço saiu de um projeto mais alargado, que foi lançado em 2012 e que foi para o mercado sob a forma de um livro e um CD. Foi o meu segundo livro, portanto, que se chama Universos. Foi editado na altura foi a minha segunda editora, portanto foi pela Chiado Editora, e ele foi para o mercado então com uma parte literária, que se chama, o livro chama-se Universos, e uma outra contraparte musical, que foi o CD. E esse CD e essas composições, a ideia foi um desafio que lancei a mim próprio, na altura, isto lá está, remonta a 2012, o desafio foi precisamente tentar desenvolver composições musicais
que de certa forma fossem ilustrações sonoras das matérias abordadas no livro. Isto eu digo que foi um grande desafio, não só pela ideia em si, mas pelo facto das ideias do livro, as ideias desenvolvidas e as temáticas desenvolvidas no livro são extremamente complexas, aliciantes, para mim muito apaixonantes, que têm a ver com o universo, por assim dizer. Tem uma grande componente filosófica, mas também científica, tentando conjugar as duas da melhor forma que entendi na altura. E, portanto, esse desafio complementar foi, porque só o livro já foi um grande desafio também, é como musicar temas abordados no livro, que tinham a ver com a própria gênese, por exemplo, do universo, o Big Bang, o chamado Big Bang, portanto a grande teoria que ainda hoje vigora, mas que tem muitas concorrentes, como outros temas, como o grande desígnio, temas que têm a ver com noções, que muitas vezes vamos buscar nomes mais ao Oriente, como por exemplo, entretanto, a aletheia, que significa a verdade no sentido mais alargado, portanto. Mas, portanto, isto tem sido um percurso mexendo numa certa matéria viva, por assim dizer, em que as coisas não estão propriamente definidas. Tudo isto está em evolução e isso é que me dá imenso gozo. Se me perguntarem até onde é que vai, qual é o meu objetivo, ou até onde é que pretendo levar com este projeto do Universo Ensemble, eu não tenho meta, portanto, sei que estou a disparar, não na vertical, mas estou a disparar para cima, não estou a disparar nem na horizontal nem para baixo, de todo, estou a disparar para cima, numa perspectiva ambiciosa, mas contida, portanto, não de uma ambição desenfreada, porque dou muito mais importância ao percurso e ao caminho, por assim dizer, do que propriamente em atingir metas objetivas. Obviamente que as metas são importantes, nem que seja como referência do caminho a traçar. Agora, acho que é muito mais importante em todas as vias, não é só na música, acho que é uma questão de atitude perante a vida, portanto, que é muito mais importante o percurso que nós temos do que propriamente as etapas e as medalhas e os prémios que ganhamos. Na arquitetura já ganhei prémios, aconteceram, nunca tive o objetivo de ganhar nenhum prémio em arquitetura, já tive vários, portanto, desde o prémio SIL ao prémio Margarês de Arquitetura, a menções honrosas em projetos e obras concluídas, foram acontecimentos, foram consequências, portanto, nunca tive o objetivo de atingir essas metas. Agora, dentro desse percurso e caminho que tenho vindo a trilhar, acho que tenho estado muito bem acompanhado, portanto, neste caso, reportando-me a este projeto musical, portanto, ao Universo Ensemble, tenho estado muito bem acompanhado pelos músicos, tem piada, porque há pouco disse que era amador, e de todos os grupos, eu sou o único amador, aliás, de todos os elementos do grupo, sou, apesar de ser quem está a dirigir todo o projeto e que componho para o grupo, sou o único amador. Mas lembro-me uma frase, logo a princípio, quando conheci o violoncelista, o Luís Chapessoa, o grande Luís Chapessoa, ele disse-me, a propósito disto no ensaio, que amadores somos todos, reportando-se a mim e aos que estavam comigo, que são profissionais, portanto, no fundo, que vivem da música, têm licenciatura na música. O Luís Chapessoa é professor de conservatório, é concertista, porque somos todos amadores, porque somos todos amantes da música. Tem piada se formos ao sentido mais profundo e mais etimológico, à etimologia da palavra. Sim, sim. O ser-se amador é ser-se amante daquilo que se faz. E nesse sentido, subscrevo inteiramente o Luís Chapessoa, então nesse sentido eu sou profissional, não sou amador. Esse conceito de profissional, para mim, sempre teve mais a ver com a formação que se tem, embora eu também tenha formação musical, não a tenho enquanto profissional, por assim dizer, portanto, não tenho um curso superior de música, embora tenha estudado durante muitos anos música, dentro da área mais clássica, e o que é certo é que temos tido muito bom entendimento entre o grupo. Como dizia há pouco também, esta formação já está bastante consolidada. Tivemos já outros músicos que saíram por diferentes motivos, portanto, talvez alguns até mais inicialmente por desinteresse, por algumas divergências que houve. É normal que ainda por cima no meio artístico haja pontualmente divergências. Felizmente com estes homens e mulheres com quem tenho trabalhado, não tem havido qualquer divergência, portanto, há as discussões musicais normalíssimas, até mesmo a nível das composições, por vezes, podem-me fazer observações pontuais em algum momento, tudo perfeitamente superado e com o céu azul por cima. Resumindo, estou encantadíssimo neste momento, com muitos quilómetros para fazer pela frente, mas já com algum trabalho feito para trás, que olhando hoje reconheço que há muito gosto naquilo que se fez.
é um facto. Para além destes músicos, são um núcleo fundamental do Universo Ensemble, que neste momento já somos um sexteto com a cantora, com a Ana Ermakova. Pontualmente, também temos atuações em que convido bailarinas. Isto porquê? Porque é uma componente complementar que eu acho que poderá, e julgo que tem funcionado muito bem com as nossas atuações. Elas também têm várias formações, desde as formações mais clássicas, a formações de dança contemporânea, de flamenco, por aí adiante. E o que acontece é que, além do concerto musical, é possível, com este conceito musical que nós temos vindo a desenvolver, dar ali um cheirinho, entre aspas, de espetáculo. Por exemplo, no Casino atuámos sempre com bailarina. E não há dúvida, depois de ver as imagens, porque quando estamos a atuar nunca temos a noção perfeita daquilo que se faz e da forma como corre. Portanto, quem está em palco, acho que todos nós que temos atividade de palco, nunca temos a noção exata de como é que as coisas correm, só depois de vermos ou imagens de vídeo, mais o vídeo do que a fotografia, porque o vídeo tem o movimento, não é? Tem o movimento e tem o som. É que ficamos com uma noção mais clara de exatamente como é que as coisas correram. Mas as coisas têm corrido, a meu ver, bastante bem, nessa perspectiva que se tem traçado. E vamos ver daqui para a frente, depois de tantas dificuldades que passamos recentemente, porque, aliás, com esta pandemia nós tivemos 1 ano e meio parados. Foi mesmo 1 ano e meio, porque o último concerto que demos foi mesmo, se não estou em erro, final de 2019, no Casino do Estoril. Antes tínhamos dado também outros concertos, como por exemplo na Quinta da Regaleira, em Sintra, onde chegámos a dar, eu penso que tenho esse número, demos 24 concertos na Quinta da Regaleira, desde o nosso arranque até agora, entre muitos outros sítios, desde auditórios, centros culturais, portanto, espaços fechados. Onde é que vocês se sentem mais à vontade a tocar? Tem piada porque esse sentir à vontade é relativo, porque o palco tem sempre aquele bichinho, mas há sítios em que nos sentimos muito mais coesos a atuar do que outros, e eu penso que isto tem muito a ver, não tanto com o sítio, mas com o público que temos à frente. Naturalmente, a nossa entrega, isso é evidente. Tenhamos uma pessoa à frente ou uma plateia cheia de gente, com centenas de pessoas, isso aí não está a entrega, sequer... como ponto de partida, a entrega é a mesma. Não está nem sequer em causa. Sim. Eu pergunto mais na área do estilo. Sim. E daquilo que interpretam. Sentem-se mais à vontade, por exemplo, ao ar livre, num teatro, numa sala privada, reservada? É muito diferente. Há aqui uma grande diferença. É uma questão até com alguma dificuldade de resposta pelo seguinte. O trabalho que nós desenvolvemos, a música que apresentamos ao público, é uma música com um caráter mais intimista. Portanto, não é uma música propriamente de grande extroversão, portanto, não. É uma música tendencialmente, foi uma opção, e tem sido uma opção, mais intimista, de maior recolhimento, a um apelo a qualidades interiores, portanto, não tanto a uma manifestação exterior. E nesse sentido, os auditórios, os espaços fechados, como os auditórios, que gostamos muito, permitem o quê? Permitem um silêncio, que para nós é muito importante quando estamos a atuar, e permite uma concentração maior, tanto nossa como do público. Portanto, há uma relação entre os músicos em palco e o público, num auditório, talvez de um compromisso de uma outra dimensão. Tendo em conta toda a envolvente e o silêncio que reina à nossa volta. Este é um aspecto, é um cenário. Depois temos o outro cenário, que é tocar ao ar livre. E tocar ao ar livre também temos aqui sim várias condições. Já tivemos situações em que as pessoas estão ali expressamente para nos ouvir, e tivemos situações ao ar livre em que as pessoas estão a passar por nós e param para nos ouvir, que é muito diferente. Uma coisa é planearmos um evento em que as cadeiras estão postas, por exemplo, como aconteceu agora há 15 dias atrás em Miranda do Douro. Portanto, nós atuámos em frente à igreja, portanto, no patamar da escadaria da Igreja Matriz, um espaço fantástico, em que todo o largo da igreja foi delimitado com cadeiras devidamente distanciadas, cumprindo todas as regras, portanto, hoje em dia ainda em vigor, portanto, tendo em conta, portanto, o estado da pandemia. E o que acontece é que aquelas pessoas tiveram uma atitude formidável em que não houve propriamente ruídos durante a atuação, e houve sim explosões no final de cada música, em que ficámos extremamente contentes e maravilhados com a receptividade do público, porque muitas vezes pensamos que
ou irmos para longe e para o interior, ainda por cima para trás dos montes, aquilo ali, que pessoas haverá naquelas terras que irão gostar ou não daquilo que vamos apresentar. O que aconteceu foi superou-nos pela positiva de uma forma imensa. Eu mesmo tive a necessidade de o dizer, arrepiado lá, num dos intervalos entre temas, dizendo que precisamente que não estava à espera naquele local que houvesse tanta receptividade e um entusiasmo tão grande. Até fiz uma referência, eu não sou nada sectário e detesto sectarismos, mas acabei por dizer que eu sou um homem do Sul, identifico muito com o homem do Sul, mas cada vez que vou ao Norte fico apaixonado e encantado com a região e com as pessoas, porque que não me levem a mal as pessoas do Sul e do Centro e aqui de Lisboa, mas da experiência que temos tido no Norte, nós temos tido muito melhor receptividade no Norte do que no Sul. Não sei porquê. Serão as pessoas, não sei porquê. É um facto, é uma constatação, não é uma crítica, é uma observação com base numa constatação que temos vindo a viver claro. Nesse sentido. Claro. Mas voltando ainda ao espaço exterior, o espaço exterior tem essa mais-valia, há um lado também mágico no espaço exterior. Há mais imprevisibilidade naquilo que acontece à nossa volta. Por exemplo, na Quinta da Regaleira, há pessoas que iam lá expressamente para nos ver. Temos ali uma fusão de culturas imensa, porque na Quinta da Regaleira, não sei se sabe, mas todos os dias entram pessoas das mais variadas nações, muitos japoneses também. Há caminhonetes e caminhonetes que chegam de estrangeiros, portanto, de gente de fora, para visitar a Quinta, e o que nós sabemos é que há muitas pessoas que entram naquele dia para nos ir ver, e vêm falar connosco no final, inclusivamente, mas há muita gente que é surpreendida com a visita à Quinta da Regaleira, que é um espaço fantástico, que temos e que recomendo a toda a gente que vá visitar, que naquele momento é um concerto que nós atuamos. Sei que como oferta por parte da Fundação Cultura Sintra, que gera a Quinta da Regaleira, mas que eles oferecem ao público, naquele dia, esse nosso concerto lá. E aí acabamos por fazer concertos que vão, ou que foram, desde a começar em abril e a acabar em outubro, saltando no mês de agosto. Portanto, no fundo, o ciclo de concertos que fazíamos era 6 concertos por ano, um todos os meses, normalmente era sempre ao fim de semana, e portanto era tendencialmente no exterior. Quando estava mau tempo, por vento ou por chuva, atuávamos num espaço interior, que era a sala da Biblioteca da Renascença, do Palácio da Quinta da Regaleira, uma sala pequenina, com uma acústica fantástica, mas lá está a diferença, que era uma coisa é tocar no exterior, lá na própria Quinta da Regaleira, em que tínhamos um público variadíssimo e um bocado volante. Portanto, havia aquele que permanecia, que estava determinado a ouvir o concerto do princípio ao fim, e depois há aqueles que paravam, estavam ali um quarto de hora e seguiam. Portanto, havia sempre ali um público flutuante e um permanente. Enquanto que na sala, as pessoas que entravam, também porque a sala era bastante mais pequena do que o espaço exterior que podia acolher esse público, nessa sala era mais restrita e as pessoas permaneciam mais, sentia-se isso, do princípio ao fim do concerto. Se bem que havia sempre a possibilidade de poder sair, voltar a entrar, e pessoas que iam à porta, espreitavam. Mas, portanto, eu acho que o conceito musical que tenho vindo a desenvolver e que nós temos apresentado, acho que pode ir desde de um público muitíssimo variado, mesmo a nível de gosto, a sítios também muito variados, desde aqueles que estão definidos, de origem mesmo, portanto, para concertos, preparados acusticamente e para ter um público confortável e para os músicos em palco também terem todo o conforto necessário para aquela atuação, situações mais improvisadas, mesmo de exterior. Já atuámos em feiras do livro, por exemplo, na Feira do Livro da Amadora, também nos convidaram, portanto, para atuar lá. Também funciona, a coisa funciona. Desde que haja público, funciona sempre. Agora, há sítios mais apropriados, de facto, do que outros, em função das condições do próprio sítio e do público que ali está. Conversas de café disseram-me assim: levas aqui uns documentos para teres conhecimento mais profundo do Zé Freire. Não é necessário. O meu amigo fala, preenche e diz logo tudo. Foi um gosto. Haveria muito mais para dizer, mas temos tempo limitado. O gosto foi todo meu. Foi um gosto ter esta conversa de café aqui com o meu querido amigo, e só lhe vou perguntar uma meta agora para breve.
Uma meta para breve, lá está, as metas são complicadas de definir, ainda por cima nesta altura que ainda estamos um bocado miúpes em relação a horizontes, portanto, a nível de público e de espetáculos, portanto, o que nós gostaríamos muito é que daqui para a frente voltássemos a ter pelo menos o mesmo número de concertos e de receptividade que tivemos até ter despoltar esta pandemia e que a nossa música fosse divulgada, portanto, com mais premência e que houvesse, lá está, ainda mais receptividade e que pudéssemos partilhar com muito gosto o trabalho que fazemos. Esse, no fundo, acaba por ser o fim último. E um dia destes vamos falar com todos os elementos. Isso seria muito engraçado. Eles iam gostar muito. Iam gostar? A sério? Com certeza que sim. Temos que combinar isso. Arquiteto, foi um gosto. Muito bem. Muito obrigado. O gosto também foi muito meu. Muito obrigado. Amigos cafezeiros da FAT TV e Cultura, aquele abraço. Até à próxima conversa de café na FAT TV.